Olá, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Mais Agro, a central de conteúdos da Syngenta. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e produtora rural. Nós estamos na Expo Direto em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Você vê agora comigo aí, olha, imagens ao vivo da feira. Essa que é uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro. Movimenta aí bilhões de reais, uma expectativa muito grande, troca de informação, inovação, tecnologia, tudo sendo pensado para o agricultor. Nós estamos aqui no Estúdio Mais Agro e agora para trazer um tema também bem relevante, os desafios na qualidade de sementes diante do cenário fitossanitário. Quem está aqui comigo é o Pedro Basso, que é produtor de sementes. Seja muito bem-vindo, Pedro. Bom dia, muito grato pelo convite, sempre honrado de estar aqui com vocês. E Ângelo Biava, que é gerente de culturas, soja e milho da Syngenta. Vamos lá, bom dia, Luísa, obrigado. E para mim, fico muito feliz com a oportunidade de falar com um amigo, que é o Pedro aqui, para nós discutir um pouco dos desafios aí, do novo cenário para a produção de sementes, aí, com os desafios e como a Syngenta pode contribuir. Vamos lá. Boa, então Pedro, já começa falando para a gente desses desafios aí. Olha, é um ano desafiador, né, como um todo, aqui no Rio Grande do Sul, falando, né, a gente teve um excesso de chuva, isso aí eu acho que o professor meu Ricardo Caso que não gosta dessa palavra, né? Porta de entrada. Isso não é porta de entrada, tem um nome técnico, Pedro, né? Então, assim, a gente veio com essa chuvarada, deixou várias oportunidades, né, para esses fungos aparecerem e tal, e agora com essa continuidade da chuva, assim, ferrugem em excesso, algumas regiões com mofo branco e essa questão aí que a gente tá vendo aí que tá, como é que é, descobrindo de aporte aqui no Rio Grande do Sul, né, Angelo? Coisa nova aí para nós, que a gente achava que era só pro norte lá e agora estamos encontrando aí nos vizinhos pela volta aí. Ou seja, as interferências climáticas afetam muito, né? Perfeito. E aqui um pouco do que o Pedro trouxe é contexto. Quando o cenário ele é muito bom para a cultura, ele acaba sendo muito bom para pragas, para doenças, enfim. Então a gente vem de um cenário fantástico no Rio Grande do Sul, em virtude dos outros anos aí para a cultura, e também isso aliado para entradas de doenças, de patógenos de uma maneira geral e pragas também num cenário aí que acho que para sementes tem que ter uma atenção muito mais específica, né? A gente conhece um pouco o trabalho do Pedro com relação à produção de sementes, as sementes com vigor aí. Então o manejo de pragas ele é muito diferenciado e muito específico para produção de sementes também, né? Ô Pedro, e aí quando você tem um cenário desse, como é que fica a expectativa então para essa semente para a próxima safra? Porque vamos explicar para as pessoas como que funciona esse negócio de produzir sementes, que eu achei extremamente desafiador o dia que eu fui lá. Visitou nós lá e foi legal que a gente deu uma rodada, foi numas áreas assim, deu uma olhada lá, né? Em Vacaria, a gente teve que emprestar um pala para ela, né? Não sei se sabe o que é um pala. Passou frio. A gente tava frio aquele dia, acho que tava amanhecendo uns 10 graus, né? Foi. Então a gente começa já por aí, né? Então o frio, por vezes, para os insetos é benéfico, para as doenças, por vezes, é benéfico para as doenças, né? Então a gente acaba tendo essa maior dificuldade de controle, né? Eu vejo que a produção de semente, ela começa primeiro com um bom planejamento, né? E o planejamento se dá inicialmente com a cultura antecessora. Vou fazer semente de soja, o que eu vou anteceder isso? Vou fazer semente de trigo, qual que é a cultura antecessora à semente de trigo? É milho? É soja? Eu colhi o milho, plantei um nabo para daí depois plantar o trigo. Eu acho que a partir desse planejamento, da sequência de cultivos que a gente vai fazer com o intuito da produção de semente, que a gente começa a determinar já as práticas de manejo, quais aplicações que eu vou ter que fazer e quais doenças eu vou ter que olhar com mais cuidado, né? Então pega assim um trigo na receita de milho, opa, gramínea sobre gramínea, qual que é a interferência desse fator, né? Um soja sobre soja, tive soja ano passado, vou fazer soja de novo. O que eu tenho que cuidar nesse aspecto? Não, era milho ano passado, agora vai fazer semente de soja. Cenário mais ideal nesse sentido. Então, a produção de semente, ela já começa nesse planejamento inicial, nessa atenção dentro das rotações, para daí depois, nesse passo a passo, a gente começar a olhar e fazer o que eu mais gosto de fazer, que é o monitoramento. A partir desse monitoramento, a gente começar a tomar nossas ações. E como que é feito esse monitoramento? Sujando a bota.
Como é que é? Faz bastante quilometragem com a caminhonete, mas faz a mais quilometragem. Agora esses Apple Watch, esses reloginhos, tu tem que chegar no 130%, entendeu? No 100% já não serve. Daí se tu já não olhou todas as lavouras. Tu tem que fazer ele girar mesmo, você caminhar e fazer o monitoramento. Agora as próprias biotecnologias para lagarta, né? Tem muita lagarta sobrando, mas porque a tecnologia não funciona. Não, ela funciona, mas é que para algumas lagartas ela nunca funcionou. E o que está sobrando são essas lagartas. Então nós temos que agora voltar a usar o pano de batida. O pano de batida estava, como é que é, jogado às traças, né, aqui, né? Tem agrônomo que não conhece pano de batida. O cara que formou faz 3, 4 anos aí, o que é isso aqui? É isso aí. Ou até aquele outro pano pro percevejo, que ele é bom também, que tem o canequinho embaixo, aquele eu gosto bastante, sabe? Que ele é um pano de batida e tu bota um PVC embaixo, que daí tu pega mais, sabe? Tu consegue enxergar mais o percevejo, é só no bater ele não cai bem certinho. Já fica na calha aí. Então... Mas sabe o que me deixa mais inquieta? É o tamanho da responsabilidade de um produtor de semente, porque a responsabilidade é com a safra brasileira. Sabe que eu já conversei com outras pessoas, não sei se falei pra ti naquela tua visita, da nossa responsabilidade social como sementeiro, né? Responsabilidade social no sentido de, primeiro, entregar uma semente de alta germinação e vigor. Por quê? Se aquela genética tem potencial para 100 sacos, se tu entregar ela com uma qualidade fisiológica baixa, ela já não tem esse potencial. Tu pode adensar o quanto tu quiser, ela não vai dar os 100 sacos que a gente está almejando lá. Então a primeira responsabilidade é essa, entregar germinação e vigor. Uma outra responsabilidade é produzir uma lavoura com sanidade excepcional para a gente não transmitir fungos via semente. Então, tem alguns fungos que está se aceitando, tá na semente porque já está disseminado em todas as lavouras, né? Mas se tu consegue mandar uma semente com uma sanidade muito boa, livre de patógenos ou com uma incidência muito baixa desses patógenos, e aquele agricultor fez uma rotação num ano de milho verão ou algum outro e plantou aquela semente, ele vai ter menos incidência de fungos, principalmente de FC, alguns outros. A gente tem que esquecer os necrotróficos que estão lá na palhada da soja, né? E lembrar que alguns que estão lá pela semente vão aparecer lá na folha da soja depois, não precisa estar aquela palhada lá. Então, é uma responsabilidade grande nossa, então por isso que caminha tanto, por isso que olha tanto, por isso que o manejo fitossanitário do sementeiro, às vezes ele é mais carregado, né? Às vezes tem que fazer mais aplicações para tu poder falar, não, cara, essa lavoura é para semente. Pedro, mas eu não vi nenhuma doença. É para semente, meu amigo. Vamos garantir que o nosso cliente lá na frente está recebendo aquele produto top, livre de doenças com alto poder germinativo. Ô, Luísa, e aqui acho que acho, não tenho certeza aí que o Pedro trouxe alguns pontos, né, que quando ele fala assim, qualidade, garantia, enfim, o produtor quando ele compra a tua semente, ele compra segurança. Você vende a segurança. E essa segurança ela parte do manejo, parte de uma programação de safra, enfim. Então, a gente discutiu ontem até sobre planta daninha, e o contexto ele cabe aqui também assim, como é que você faz hoje para garantir uma segurança para o teu agricultor, além desse manejo e tal, e como é que ele pode garantir a safra dele trabalhando um método preventivo? Um insight que você trouxe de aporte. Cara, no Mato Grosso ela começou, de um ano para o outro ela explodiu e quando a gente já viu, já não dava mais tempo. O conceito a gente fala que é um seguro. Depois que a minha casa pegou fogo, não adianta eu ir lá segurar ela. O que o produtor pode fazer hoje aí no teu contexto de manejo, na tua experiência, né? A gente está conversando aqui com a turma da Singenta, né? E nas nossas rodadas de campo, na nossa lavoura específica, a gente tem visto pouco, né? Pode ser pelo manejo preventivo, porque tem muitas doenças, e a grande maioria delas a gente faz uma ação de monitoramento, né? Monitorou, encontrou, deu o limiar de dano, ou limiar de ação, que seria antes o limiar de dano, aplicou o produto. Isso aí a gente tem muito feito essa prática. No de aporte é mais difícil trabalhar desse jeito, porque tu não enxerga ele, né? E daí quando tu vê, ele não tem mais o que fazer, né? Então, a gente tem feito o manejo de carboxamida bem precocemente e ter aliado com essa rotação, aliado com esse planejamento, com essa questão cultural, porque assim, todo esse anterior ajuda depois o melhor controle e menor incidência de aporte no caso, né? Então daí eu acho que isso tem entregado para nós uma sanidade melhor, a gente tem visto. Então nesse caso a gente acaba fazendo preventivamente algo para, assim, nem era para o de aporte esse ano. Perfeito. Era para outras questões, entendeu? E
E acabou que eu acho que ajudou no Diaporte, porque a gente sabe de algumas vizinhanças que estão sofrendo com isso. E, pô, nós estamos em Vacaria, 1.000 metros de altitude, né? Então... E a gente tem falado muito de manejo preventivo, né, Ângelo? Essa é a estratégia? Essa é a estratégia, como o Pedro falou. Para Diaporte, eu não posso ver o dano para depois fazer a minha aplicação, fazer o manejo da doença em si. Ou eu faço um manejo preventivo, eu não tenho mais poder de ação sobre ela. Como a Syngenta, nós somos protagonistas no contexto desde a pesquisa já do complexo de Diaporte, né, quebramento de hastes e apodrecimento de grãos, ou anomalia, como a gente chama vulgarmente, nós temos sim um portfólio registrado e hoje o Solatenol tem tido o melhor desempenho do mercado aí para manejo desse complexo de doenças aí. Então a gente sempre tem a recomendação do preventivo. Nós estamos trazendo hoje um conceito da antiga aplicação V0, que era uma aplicação com foco em DFC. Hoje nós estamos trazendo o conceito de aplicação do V0 Premium. Então a gente já está colocando a carboxamida já nessa aplicação aí com 25 a 35 dias de emergência da soja, e aí eu consigo DFC e consigo também já ter essa proteção para quebramento de hastes para o complexo de Diaporte. Legal. Agora vamos dar uma virada aqui para entender como que o produtor também, qual que é a escolha que ele vai fazer diante de cenários complexos de chuva, nessa produtividade de semente, como é que ele escolhe isso para a semente ideal para a lavoura dele? Aqui na feira a gente tem muitas genéticas aqui, né? E conversa com a turma, né? E daí fala, o produtor olhou aqui e gostou desse produto, gostou daquele produto. Então, falamos um pouco de daninhas, né? Hoje tu tem ferramentas com biotecnologias para tu usar alguns herbicidas em pós-emergência, né? Enlist, Intacta 2 Extend, entre outras ferramentas, né, que a gente tem ali, né? Então o produtor ele começa optando por isso. Tem problemas em plantas daninhas, qual é a tecnologia que pode ser mais eficiente? Então é o Enlist? É o Extend? Não. Então dentro dessa biotecnologia, quais as opções de genética eu tenho? Daí tu vai ter o ciclo curto, médio, longo, o que vai para o pisoteio, o que não, o que é para filé, o que não é, o que é para plantar no cedo, o que é para plantar no... Daí ali tu começa a fazer uma filtragem desse produto. Sempre o filtro primário é a produtividade. Ele entrega a produtividade? Não, então tá. Então eu quero... Vai para o segundo degrau da escada. Exatamente, entendeu? Assim, cumpriu com esse degrau, agora vamos para o segundo degrau. A biotecnologia aqui é no cedo, é pós-trigo, não é soja sobre soja. Esse soja é um pouco mais doente, esse é um pouco mais sadio, esse é mais defensivo, não, esse... Então, começa aí pela escolha, né? Então, depois que o cara escolheu a genética... E o melhoramento genético, ele evoluiu muito, né? Muito, muito. E a velocidade que tem entregado materiais é impressionante, né? Então, a oferta de produtos que tem é muito boa, né? A gente tem... É claro que, como é que diz, né? Quanto mais indivíduos, mais fácil deles apanhar, né? Dos fungos, né? A gente está falando sobre isso, né? Esse é o cara que mais planta na região. Naturalmente o fungo vai se adaptar naquele ali, né? É a vitrine, né? Então, assim, por quê? Porque esse é o mais produz, esse é o que mais entrega. E a gente já viu isso no passado. Aquele é o produto que é mais doente, é o que mais problema isso, mais aquilo, morre, planta, chega lá é o que mais colhe. E aqui, Luiz, é fundamental esse ponto que o Pedro trouxe, que é a escolha da cultivar ou variedade de soja ou o híbrido de milho com relação à produtividade. É fundamental o produtor o que ele vai colher. Então, assim, talvez eu tenha algum produto que ele tenha um desafio maior no manejo de doenças, por exemplo. Mas se ele é o que tem uma maior caixa produtiva, cabe a nós trazer soluções aí para proteger esse potencial produtivo da cultivar. E o que mais te encanta aí nessa produção de sementes? Eu sou muito apaixonado do começo ao fim, é difícil responder uma pergunta dessa. Né, Pedro? Mas só finalizando sobre a questão anterior, né, para depois falar sobre essa paixão, que é o que me move, né, é que depois que esse agricultor, esse produtor escolheu, ele tem que escolher o sementeiro. Por quê? Porque é quem vai entregar a segurança e a garantia do máximo potencial daquela genética, certo? Então, a minha paixão é fazer com que a Sementes com Vigor seja a escolhida, porque entrega segurança, porque o cara sabe do nosso manejo, porque ele sabe que lá é bem feito, ele sabe que se ele comprar lá vai nascer tudo, vai nascer bem, ele sabe que se ele ligar para nós, ele vai ter toda essa recomendação, falar, meu amigo, tu vai plantar tal produto, então olha, se atenta, aplica tal produto nesse momento. Então, um estudo que a gente faz muito forte lá na Sementes com Vigor é floração dos materiais, tá? Então a gente planta, faz os nossos ensaios particulares dentro de casa ali,
e fica contando os dias até iniciar o florescimento. Iniciou o florescimento, ó, primeira para aplicação para controlar a esclerotina. E dali 10 dias o segundo. E daí a gente chega e conta pro cara, só, ó, meu amigo, como é que tu tá escalonando a tua floração de soja? Porque a gente escalou na floração de milho por causa da chuva, né? Não vamos pegar um hiper precoce para pegar uma chuva do cedo e vamos plantar um pouco mais tarde para quem se não der a do cedo a gente pega do tarde. E o soja tem que ser igual. Por quê? Porque se eu pegar uma floração todo mundo junto na mesma época, eu não tenho pulverizador para vencer essa aplicação. Então eu tenho um escalonamento de pulverização, um escalonamento dos materiais visando diversidade de floração. E daí também começa a olhar a duração dessa floração. Ah, aquele material com 35 dias floresceu, Pedro. Ah, floresce cedo, aberto, bom para controlar. Tá, mas ele fica 45 dias florescendo. Período longo. Um período longo, né? Então a gente tem alguns produtos que dizem assim, não, esse cara aqui ele floresce cedo, mas ele fica 25 dias florescendo. Então ele, opa, essa é uma estratégia boa para quem tem um problema de esclerotina, no caso, né? Então essa paixão assim pelo esse critério técnico, pelas essas avaliações é o que me motiva assim no meu dia a dia para estar sempre recorrendo e olhando e captando essas informações que são informações para o meu uso, mas que eu sei que vão auxiliar muito o nosso cliente na hora que ele escolhe, que eles cara, eu quero plantar tal material. Não, mas peraí, esse é ruim de fitóftora, mas tem uma caixa produtiva assim. Então faz o seguinte, em vez de tu plantar ele na abertura, joga ele um pouquinho mais para frente, solo mais quente, depois que tu colher um trigo, sem pisoteio, tu não vai sofrer com a fitóftora. Então são ações assim. E como que vocês escolhem aquilo que vocês vão produzir? A empresa manda essa tecnologia? Como é que é feito isso? Por livre e espontânea pressão, né? Na verdade, assim, a gente olha, né? A gente olha. Quando a gente trabalha com 3 genéticas de soja, né? E a gente sempre está olhando, a gente sempre vai ver os ensaios com as linhagens e olhar os produtos antes de poder multiplicar. Falar assim, não, esse é um cara que eu tenho mercado, eu vejo a aptidão. Lá para a Lavoura do Ângelo, lá eu acho que esse aqui é um cara que vai encaixar lá, região Pato Branco, né? Que fica lá. Lá em Pato Branco, eu acho que esse aqui vai dar boa, porque ele quer isso e aquilo, então daí acaba que a gente escolhe. Claro, né? Depois olha os resultados de balança, né? Que é o que manda, né? Não, esse aqui está ganhando dos cheques de mercado, então vamos dar continuidade, né? Então, olhando o nosso portfólio, a gente acaba escolhendo os materiais, não, vamos multiplicar esse ou aquele, pensando nas épocas distintas de plantio, nas diferentes regiões que a gente atua comercialmente vendendo semente de soja e também do que encaixa, né, para nós dentro da nossa lavoura, porque não, hoje em dia a semente não paga mais aquela diferença entre você produzir menos, mas é uma má variedade para semente. Hoje tu não paga mais essa conta. Tu tem que produzir bem para ir fazer semente, para daí a coisa valer a pena, porque os custos de um sementeiro e os investimentos que se faz na lavoura e na estrutura, né? Tu viu a nossa estrutura lá, não, né? Eu, assim, pra mim, eu não sei, eu não daria conta, eu acho que eu ia perder o sono. Mas sabe por quê? Porque eu fico pensando realmente na responsabilidade da produção no cenário brasileiro, né? Quantos produtores você atende hoje? É difícil saber, mas assim, tu imagina que a gente atende mais de 100 mil hectares de soja. Pô, o que isso grande, representa, né? Na produção do país, entendeu? Então é uma responsabilidade. Tem que ter muita tecnologia e pesquisa, não tem? Muita tecnologia, muita pesquisa e assim, ó, Luísa, as conversas com o Pedro sempre são muito produtivas. Ele trouxe inúmeros conceitos técnicos. Exato. Recomendo que todos assistam esse podcast e que todos procurem essas técnicas de manejo aí, enfim, porque pra gente é prazeroso trabalhar com alguém que adota a tecnologia nesse sentido e que use das ferramentas. Então, cara, muito bom. Legal. Pra gente fechar, então, qual que é a dica pro produtor? Na próxima safra, hein? O que você tá olhando pra semente aí? Porque essa já foi. A dica é o seguinte, ó, escolha bem seu sementeiro. Escolha bem, você saiba de quem você tá comprando, entendeu? Porque nós não tivemos nenhuma reclamação. E foi um ano chuvoso, foi muito difícil o plantio. Então, a gente sabe qual que... como é que tu dorme, né? Eu não dormiria, né? Sabe por que eu durmo? Porque eu tenho um laboratório de semente e uma laboratorista muito boa. Então ela não deixa sair semente ruim de casa. Então isso que me deixa dormir tranquilo, sabe? Então, e essa já foi uma homenagem a ela que na Semana das Mulheres. A Laís, e ela é baiana, é uma baiana que a gente já naturalizou ela, gaúcha, né? Toma um mate lá com nós.
E pau ferro, assim, ó, ela não, ó, essa aqui não vai. Eu digo pra ela, sabe? E isso uma empresa falou pra mim, né? Que quando o setor de qualidade manda mais do que a gerência, né? Do que a diretoria, né? Quer dizer que é uma empresa fidedigna, né? Ou seja, eu digo pra ela, tu manda mais que eu aqui. Se essa semente não pode vender, quem vai dizer é tu, entendeu? E eu vou falar pro comercial não vender. Então, o recado primordial pra turma, assim, ó. Pessoal, escolham bem os sementeiros, saibam de quem vocês estão comprando, se assessorem tecnicamente. Então, assim, turma da Syngenta, nós, assim, o que a gente puder, né, Ângelo, passar de informação de qualidade, porque a informação, ela tá aí. A gente tem que saber usar ela, né? Tem que saber usar ela. Isso aí é uma outra coisa primordial, assim. E aquela velha, né? Vamos sujar a bota, né? Vamos sujar a bota. Isso vamos sujar a bota e ir pro campo, palida. Alguma dica? Vamos lá, Luiz, acho que sendo bem transparente com você, seguir as dicas do Pedro, que é sujar a bota, tá junto com o agricultor, é papel nosso do dia a dia, então aqui a gente chove no molhado aí, né, Pedrão? Mas eu queria dizer que assim, ó, Luiz, o nosso time Syngenta está totalmente preparado e capacitado para esses desafios do agricultor. Nós somos uma empresa de inovação, estamos trazendo muita coisa de tecnologia, muito produto, muito posicionamento. Confia, traga no seu representante, busca o RTV da Syngenta, busca o time comercial, busca o seu parceiro, seu distribuidor, cooperativa, que nós temos sim a melhor solução para proteger o potencial produtivo. Show, muito obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio, viu? Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.